Então, nós vamos falar de 3 encontros. Amém? Vamos começar pelo primeiro encontro. Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relator Lucas. E esses 3 encontros, nós vamos abordar Lucas 10, João 11 e Lucas 7. Tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 10, versículos 38. Indo eles a caminho. Todas acharam? Entrou Jesus num povoado e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhe os ensinamentos. Primeira mulher da história a fazer teologia. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Alguém se identifica aí? Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, Dani, Cris, Simone, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Mesmo só uma coisa é necessária. E Maria, pois, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando a gente vê o Senhor enfatizar 2 vezes, é um chacoalhão. É um chacoalhão. Ele vai dar um chacoalhão em Pedro e vai falar: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te cirandar. Ele vai dar um chacoalhão em Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui ele vai dar um chacoalhão em Marta. Marta, Marta. Vejam, Jesus está famoso. Está pregando em toda a circunvizinhança. Todo mundo já ouviu falar dele. Os cegos ouviram falar dele. Todo mundo ouviu falar de Jesus. Jesus está famoso. E aí tem uma casa, tem uma célula, tem um ponto de pregação ali em Betânia. Ele gosta de parar ali, porque ele tem amizade com aquela família. São 3 irmãos. E a palavra vai falar que ele ama. Ele ama Marta. Ele ama Lázaro. Ele ama Maria. Então ele para ali naquela célula das coisas do reino. E a Marta, ela tem características muito bacanas. Veja, ela é uma mulher hospitaleira, ela é trabalhadeira, ela é proativa, ela é responsável. Mas ao mesmo tempo que ela é tudo isso, ela está ocupada demais para Jesus. Está muito ocupada com Deus, para Deus. Ela está distraída. Ela não para prestar atenção nas coisas do céu. Ela está envolvida só com a obra. Fazer a obra é diferente de ter relacionamento com Deus. São 2 coisas completamente diferentes. Se você tiver que escolher entre fazer a obra e ter relacionamento com Deus, não faça a obra, então. O Senhor, ele está mais preocupado com quem você é do que com aquilo que você faz. O Senhor está preocupado com o que você faz. E essa mulher cheia de qualidades, ela vai chamar Jesus para entrar na casa dela. A palavra fala que certa mulher chamada Marta, ela convidou ele para entrar na casa. Ela chamou Jesus para entrar. Chamou Jesus, mas ela não dá a mínima para ele. Porque ela está preocupada com os afazeres. Então ela está pensando lá, precisamos matar uns frangos. Chegou um monte de discípulos, estão morrendo de fome. Precisamos matar uns frangos, cozinhar alguma coisa, fazer um pão. Gente, imagina chegando lá, um monte de gente na tua casa, sem avisar. O culto não estava nem marcado. Como é que você vai preparar? Nós temos iFood, né? A gente pede comida e tá tudo certo. Não era o que acontecia na época. Então, eu vejo muitas igrejas pregarem Marta como se Marta fosse uma vilã.
Se não fosse a Marta, esse evento não estava acontecendo. Esse evento só aconteceu porque tem Marta na CPVA. Então, Martas, se assumem Martas. Nós precisamos nos assumir. Se assumem Martas. Acabei de assumir que eu sou orgulhosa para o ensino. Se assumem Martas. A igreja não anda sem a Marta. Só que o que acontece? Todas nós temos as duas dentro de nós. Todas nós temos Maria e temos Marta. Aonde está o segredo? Equilibrar essa gangorra. Não é verdade? Então, o meu intuito hoje é que nós possamos pegar de maneira prática para equilibrar essas duas coisas. Amém? Então, vamos lá. Ela chama Jesus para entrar, só que agora ela não quer que ele mexa na rotina dela. Quantas de vocês chamaram Jesus para entrar? A gente chama Jesus para entrar na nossa vida. Só que depois a gente não quer que ele se meta. Nós deixamos Jesus entrar porque nós queremos mudança de vida. Porque a gente está cansada das coisas terrenas. Porque a gente está cansado de ser consumido pelas coisas do mundo. Então a gente quer que ele entre. Jesus, entre e faça morada. Mas Jesus, não, aqui não dá para o senhor ficar, não. Não, Jesus, não, desse jeito não, faz assim, ó. Jesus, eu não quero esse emprego, eu quero esse aqui. Eu te ordeno. Ordeno o quê? Se você deixou ele entrar, é ele que manda. Porque se não for para ele dirigir sua vida, nem convida para entrar. Nem convida para entrar. Ela não quer que ele interfira na rotina. Ela não quer deixar ele interferir na rotina. Tem alguém aqui assim? A Marta veio hoje, no dia 21 de outubro, para esse hotel bonito, para esse monte de mulher linda, com um monte de amiga, mas está pensando na conta de segunda-feira, está pensando em boleto que vence na segunda, está pensando, tá, eu vou jantar aqui, mas, ai meu Deus, esqueci de deixar alguma coisa para meu marido comer em casa. Ai, o que eu vou fazer? É isso? A Marta está aqui, quem está cuidando dos meus filhos? Ai, será que eles estão botando fogo na casa? É Marta que faz isso. Ela não para, ela fica agitada. Veja, Jesus, ele não repreendeu a Marta pelo que ela falou. Ele repreendeu a postura dela. Porque olha só, quando Marta pergunta para Jesus, Jesus, não te importas que eu estou fazendo tudo sozinha? Sabe o que ela está falando? Jesus, você não se importa que eu estou no segundo casamento e não deu certo? Jesus, o senhor não se importa que eu fiz um baita de um tratamento dolorido para ficar grávida e até hoje não fiquei? O senhor não se importa que eu estou terminando a faculdade, eu estou fazendo uma faculdade que eu nem gosto? E está acabando já a faculdade? E eu vou trabalhar em algo que eu nem queria? O senhor não te importas? Quando Marta fala isso para Jesus, eu lembro dos discípulos. E o barco quase virando. Está lá em Marcos, capítulo 5. O barco quase virando. E Jesus está fazendo o quê? Dormindo sobre um travesseiro. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O Senhor tem esse travesseiro para você hoje. O mesmo travesseiro que ele dormiu ali no barco, ele tem para você hoje. Um travesseiro que vai te dar paz, que vai te dar tranquilidade, que vai te dar temperança. Para você equilibrar todas as coisas, amém? E do mesmo jeito que Marta fala, e esses discípulos estão falando, Senhor, não te importas que nós vamos naufragar? Às vezes a gente usa uma desculpa para externar aquilo que está dentro de nós. Lembram de Moisés? Miriam vai falar assim, ela vai se juntar com Arão. Ai, mas essa mulher cuxita que Moisés arrumou. Então, ela vai falar mal da mulher cuxita de Moisés. Sabe qual é o versículo seguinte?
O versículo seguinte, ela fala assim, Deus só fala através dele? Tinha alguma coisa a ver? Nós usamos, às vezes, basta uma faísca. Sabe? Sabe quando basta uma faísca para estourar a panela de pressão? Quantas vezes a gente está assim? E a Marta tá, não te importas. O que nós estamos fazendo para Deus, será que não está sendo um substituto para estar com Ele? Será que nós não estamos com medo de nos assentar aos pés dele e ouvir o que a gente não quer? Será que nós não estamos nos esquivando de se sentar aos pés dele, com medo de ouvir dele? Sai desse relacionamento que eu falei que não é para você entrar. Largue esse emprego, porque eu já te falei que eu tenho coisa melhor. Será que a gente não se esquiva de estar aos pés dele porque a gente está com medo do que ele vai falar? E você está trabalhando para ele, está lá. Está fazendo a comida aqui, que nem a Marta. Agora, prestem atenção. A Marta, ela estava tão agitada com um fator externo. A gente vê que é um fator externo. A irmã dela, provavelmente, ela estava olhando. Essa preguiçosa não vai me ajudar. A gente sabe que é um fator externo. Só que veja, esse fator externo está irritando ela, está agitando ela, está absorvendo ela. Mas muitas vezes o fator não é externo. Muitas vezes o fator é uma menopausa, um climatério. E eu estou passando por isso, é insuportável. Muitas vezes o fator externo é uma TPM. Muitas vezes o fator externo é porque você mora no quintal com a família inteira. E tem hora que você não aguenta mais. Só que até quando nós vamos deixar o fator externo tirar a nossa paz? O Senhor, ele vai falar para Marta que menos é mais. Menos preocupação com o dia a dia e ter mais disposição de se render aos pés dele. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas ele vai acrescentar. O que é a palavra preocupação? É uma pré-ocupação. É você se preocupar antes do tempo. Nem aconteceu ainda, você já está preocupado. Acabou de fazer o exame, você não sabe nem o diagnóstico ainda. Você já está desesperada. Tem Martas aqui? Tem Marias aqui também? E nós vamos ver a Maria. O que a Maria está fazendo? Maria quedava-se aos pés de Jesus. Gente, eu já vi pregador falando o quedar aos pés, é como se ela tivesse se jogado no chão. Gente, quedar não é quedar de queda, tá? É de quedo. É de ficar quieta. Quedava aos pés de Jesus é porque ela ficava quieta. O Espírito Santo fala baixinho conosco. Se nós não ficarmos quietos, a gente não escuta. E escutar, morando em São Paulo, é um desafio, né? Complicado, né? Entenderam o primeiro encontro? Primeiro encontro, Marta está agitada, está irritada, está doida para dar umas bolachas na cara da Maria. E Maria, a primeira mulher a fazer teologia da história. Irmãos, uma mulher não poderia assistir uma aula teológica. E ela quebra todos os protocolos. Isso é empoderamento feminino. Não o que é ensinado por aí, tá bom? Isso é empoderamento feminino. Empoderamento em Deus. Empoderamento na palavra. Empoderamento sem perder a feminilidade. Empoderamento sem deixar de ser a mulher que Deus fez você para ser. Prontas para o segundo encontro? Vamos para o segundo encontro? Segundo encontro, nós vamos então, João capítulo 11. O segundo encontro, Lázaro está enfermo. Lázaro está enfermo. E aí as irmãs vão mandar uma pessoa para avisar Jesus. Aquele a quem tu amas
está doente. E Jesus não vai chegar a tempo. Existia uma crença dos judeus, que essa crença eles acreditavam que quando alguém morria, a alma daquela pessoa ficava por 3 dias rondando o corpo. E a qualquer hora poderia entrar no corpo novamente e ressuscitar. É uma crença deles. Vocês pensam que não? Mas o judeu tem muito misticismo, tá? Muito misticismo. Vocês já viram aquele desenho daquela mãozinha assim, que chama mãozinha de Ramsá? Que eu vejo gente até tatuando aquilo. Vocês já viram? Vocês sabem o que é aquilo? Eu ouvi isso de um judeu agora. Eu com algumas amigas que estão aqui, nós acabamos de voltar de Israel. Aquilo lá é como se fosse uma macumba judaica. Tá? Aquela mãozinha que as pessoas compram até colarzinho com aquilo, brinquinho. Aquilo é como se, é o equivalente, como se fosse macumba. Então, eles tinham muita crença. E aí, Jesus não chega no primeiro dia, já morreu, Lázaro já morreu. Não chega no primeiro, não chega no segundo, não chega no terceiro. Porque se a crença deles é quebrada, não chegou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia, é só Deus que poderia ressuscitar. Jesus chega no quarto para dizer, eu sou Deus. Jesus chega no quarto porque no quarto não tem mais jeito. No quarto não tem mais o que fazer. Eu quero profetizar Jesus chegando no quarto dia sobre a tua vida. Esse quarto dia que não tem mais jeito. Esse quarto dia que o casamento está falido. Nem terapia de casais dá mais jeito. Ele vai chegar nesse quarto dia. Esse quarto dia que você fala, eu estou há mais de 10 anos nesse emprego. Salário não aumenta. Ele vai chegar nesse quarto dia. Esse quarto dia que você está servindo ao Senhor na mesma igreja há anos, ninguém é capaz de olhar para você dentro do ministério e te valorizar. Ele está chegando nesse quarto dia. Ele chega no quarto dia quando não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Ele chega no quarto dia porque ele é um Deus de impossíveis. Ele faz o impossível, ele vai chegar no quarto dia para vocês. Agora veja, Marta, quando vê Jesus se aproximando, eu só não vou ler o capítulo todo, porque vocês vão ver que é longo. Mas vocês sabem, né? O capítulo é longo, depois vocês lêem inteirinho, João. Deus se apresenta ele vai chegar para Moisés como o dia, eu sou. Quando Marta sabe que Jesus está chegando, ele nem entrou na cidade ainda. Ela sai para correndo. se manifestar e se fazer conhecido. Prestem atenção. Eu vou interpretar a Maria e a Marta aqui, tá bom? No mundo ele ficou conhecido como Deus de Abraão, o Senhor, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Chegado antes. Haja visto que deuses existem. Aí Jesus vai responder para ela. Marta, vários. Teu irmão há de ressuscitar. Ele há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, eu sei. Eu sei, naquele grande dia, eu sei que ele vai ressuscitar. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Amém, Senhor, amém. Aí ela vai entrar. E aí ela vai falar, Maria, o mestre está lá fora te chamando. Vocês não vão ver em momento nenhum Jesus falando, chama a Maria, que eu quero falar com ela. Vocês não vão ver. Mas ela vai entrar e lá vai falar, Maria, o mestre te chama. E a Maria vai sair. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas falam a mesma coisa. A mesma coisa. Só que enquanto uma tem um tom áspero, a outra suplica. A outra adora. Às vezes, relacionamentos nossos dependem apenas do tom que a gente fala. Apenas do tom. Eu sou uma pessoa que eu sou muito direta para falar. Então, às vezes, eu escrevo alguma coisa e a pessoa me responde. Eu fico pensando assim, o que aconteceu? Porque eu tenho que vigiar o jeito que eu falo.
E no WhatsApp você não sabe, som de voz, você não sabe nada, e a pessoa acha que você está brigando com ela, e você não está brigando com ela. Então nós temos que vigiar o jeito de falar. Porque se você não souber o jeito de você falar com aquela irmãzinha que deu alguma mancada na igreja, se você não souber falar com ela da maneira certa, ela vai embora e nunca mais vai querer congregar em lugar nenhum. O que mais tem aí fora é gente revoltada com igrejas. Gente que não quer saber de igreja. Por causa de alguns maus exemplos. Aqueles que buscam viver uma vida piedosa, santa, reta diante de Deus, acabam pagando pelos maus. Hoje nós percebemos que nós temos que tomar cuidado, até quando nós falamos somos cristãos evangélicos. Temos que tomar cuidado. Porque tem gente machucada, tem gente ferida. Agora, olha só que interessante. Jesus, ele vai falar para levarem ele até onde Lázaro foi enterrado. E a palavra fala que tinha alguns judeus lá na casa delas. E Maria vai e leva ele. Tem hora que nós precisamos ensinar as pessoas e levar elas para chorarem no lugar certo. Você tem uma amiga sua que está chorando no lugar errado? Você tem uma amiga sua que está chorando por um namorado cafajeste? Você tem uma amiga sua que está chorando por uma mãe narcisista que não está nem aí para a filha? Não para chorar no lugar certo. Tem lugar certo para chorar. Um lugar certo que a tua lágrima não vai cair em qualquer lugar. Tem um lugar certo para chorar, onde as tuas lágrimas são colhidas. Maria vai levar aquele povo tudo ali onde está Lázaro enterrado. E olha só, quando o Senhor vai falar para Marta, tirai a pedra, a dona limpeza, a primeira coisa que a senhora limpeza fala, ai, tá fedendo. Ativismo. Jesus está falando para a gente, sai da terra, entra no sobrenatural que eu tenho para você. Ele fez isso com a mulher samaritana. A mulher samaritana está perguntando para ele, Senhor, Jacó, nosso pai, deixou esse poço para a gente, onde que nós devemos adorar? E ele está falando, filha, eu tenho uma água para te dar. E ele está aqui. Ela está aqui. Marta, Jesus está chamando você para sair do natural. Sai do natural, entra no sobrenatural do que Deus tem para você. Deus tem sobrenatural para você, tem sobrenatural para fazer na tua vida. Veja, quando ele vai falar para Marta que ele é a ressurreição e a vida, e ela vai chamar Maria, sabe a impressão que eu tenho? É que é como se, quando Maria vai falar com ele, como se Marta esperasse que confirmasse para Maria as palavras de ressurreição. Vamos ver se ele confirma a mesma coisa que ele falou para mim, que ele vai ressuscitar? Ei, a Bíblia não basta para você, não? Vai ficar caçando profeta até quando? Vai ficar pulando de igreja em igreja para ouvir profetado até quando? O Grafos não serve para você, não? Jesus está falando para vocês hoje. A minha palavra te basta. Para de caçar profecia. Você não precisa de confirmação, não. A palavra já é a confirmação. Sabe qual é o perigo de você procurar um profeta? Se você quer muito uma coisa, isso toma o teu coração. O Senhor permite um falso profeta atuar na sua vida. Senhor. Não é demônio, não. Ele permite. Por quê? Porque o teu coração ficou obstinado. Então, se você quer muito uma coisa, ele deixa um falso profeta atuar. Você não precisa buscar confirmação. E tem mais. Ele fala que ele é a ressurreição e a vida. Então, o que tinha é que a Marta parece que não ouviu isso. Será que a Marta provavelmente estava faltando nas aulas que o Jesus estava ensinando sobre vida eterna. Você tem faltado nas aulas que vão aumentar a sua fé? Vou deixar bem claro. Às vezes você está no culto e você é do louvor e você foi escalado e é o teu dia e você ensaiou.
Você vai entregar uma adoração linda. Na melhor hora, que é a da palavra, você está lá no bebedouro batendo papo. E a palavra está sendo ministrada. O pastor se esmera de trazer o alimento e você está batendo papo lá no café, na água. Vai no banheiro passar batom, nunca mais volta. E a palavra está sendo ministrada. Só que é a palavra que vai aumentar a tua fé. Será que você tem faltado? Será que você tem faltado nas aulas que vão aumentar a sua fé? Que vão trabalhar em você o que Jesus quer fazer em você? Eu quero falar para vocês, isso eu tirei do livro, tá bom? Depois, se vocês tiverem oportunidade, procure o livro é maravilhoso, maravilhoso. Tem algo aqui que chama os 3D da destruição, que são estratégias que Satanás usa para derrubar os servos. O primeiro D, se quem quiser anotar, distração. Quando estamos excessivamente ocupadas e atoladas em obrigações, há boas chances dos nossos corações não ouvirem o chamado do Senhor. Marta recebe Jesus, mas ela não escuta ele. Ela recebe o Senhor, ela abriu a casa para ele, mas ela não escuta ele. Ela recebe ele, mas ela não dá atenção nenhuma para ele. Quem vai fazer a sala para ele é Maria. Vamos colocar assim? Marta é a mulher que está na cozinha e Maria está na sala de estar, amém? Guardem essa informação que nós vamos ver isso lá na frente, tá bom? Então, ela não dá atenção. Ela está distraída. Marta, ela quis dar o seu melhor. Vocês concordam que a Marta, ela quer dar o melhor na obra? Ela quer dar o melhor. Só que muitas vezes ela dá o melhor e ela perde o principal. Às vezes você quer fazer o melhor com o Senhor e perde o principal. Porque tem hora para tudo. Às vezes o Senhor está mandando você ficar quietinha. Ouvir Ele um pouquinho. Mas você está no ativismo. Na loucura. E você não escuta. Nem tudo que é importante fazer é urgente. Divida o que é urgente do que é importante. Coloca as urgências na frente. Se quedar aos pés de Jesus, é urgente. Porque se você não vai buscar Ele, você não se entrega a Ele. Se você não tem vida devocional, se você não tem vida de oração, você não fica em pé o resto do dia. Você não fica em pé o resto do dia. Quando a gente fala de dízimo, quando a gente fala de primícia, não é só dinheiro. O seu tempo também precisa ser um dízimo. As primeiras horas do dia você entrega para quem? Para quem? Entrega as primeiras horas para Ele. O teu dia vai render e você vai conseguir solucionar as coisas depois. Obediência só é obediência quando é feito na hora que Deus quer que você faça. Quando Ele pede algo para você que você não faz na hora, é a desobediência. Quer ver um exemplo? Jesus fala para você: não casa. Sai desse relacionamento que eu não estou aí. Eu não estou aí. Sai desse relacionamento. Aí Ele mandou você sair. Aí você não sai e casa. Aí você quer sair depois que está casada. Obedeceu? Desobediência. Obediência precisa ser feita na hora certa. A Marta, ela é exatamente a tipologia do nosso mundo. Cheio de ansiedade, que quer abraçar todas as coisas ao mesmo tempo, que quer fazer tudo ao mesmo tempo, que quer determinar o que Deus tem que fazer. Quantas igrejas? Eu determino e vai ser assim? Não vai ser assim, não. Você não determina nada. É Ele que manda e você obedece. Essa história de você falar, determinar. Gente, o Senhor não é colocado numa caixinha, não.
Não é colocado numa caixinha. Então, o primeiro D que Satanás usa para tirar você do foco é distração. O segundo D é desânimo. Os muitos serviços nos privam de tempo precioso com Deus. Gálatas, no capítulo 6, vai dizer o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos antes. Porque tem gente que se cansa na obra e tem gente que se cansa da obra. Percebem que são duas coisas diferentes? Tem muita gente trabalhando para Jesus, mas está estressado. E tem gente que não quer nem saber mais de trabalhar para Jesus. Você só alcança aquilo que o Senhor tem para você se você permanecer. Gálatas fala, permaneça, permaneça. Se você está estressado, você precisa parar e recarregar as baterias. As mulheres de Davi vão ser ali raptadas. É a famosa batalha de Ziclag. E eles vão para a batalha, ele vai com todos os soldados dele. Só que eles chegam na beira do rio, nem todos os soldados vão adiante. Tem uns que vão ficar na beira do rio. E a Bíblia fala que eles estavam cansados, eles estavam fatigados. É como se eles fossem ficar, nós vamos ficar aqui olhando a bagagem, tá bom, vai vocês lutar? E foi exatamente o que aconteceu. Uma parte foi lutar e outra parte ficou. Cansados, fatigados, não aguentavam mais. Sabe o que aconteceu? Quando Davi volta vitorioso da batalha, ele distribui os despojos de maneira igualitária, até para aqueles que ficaram descansando. Mas a gente foi para a batalha e esses não foram. Mas o rei sou eu. Você dá recompensa igual eu dou. Se você é meu servo e você está cansado, e se você precisar descansar na beira do rio um pouquinho, fica tranquilo, porque eu sou o rei e eu vou te dar recompensa igual. Jesus entende o cansaço. Jesus vai passar por Samaria e ele está cansado. João 4, quando ele vai passar por Samaria, irmãs, tinha 3 caminhos diferentes para ir para Samaria. Ele escolhe o caminho mais difícil. Jesus escolhe o caminho mais longo. Ele escolhe o caminho mais difícil, onde tinha bestas feras, onde tinha saqueadores, onde tinham ladrões. Debaixo de um sol escaldante. Irmãs, a sensação térmica lá que nós pegamos lá em Israel foi de 60 graus. Vocês não têm noção do que é. Foi 60 graus. Jesus pega esse sol escaldante por causa de uma mulher. Ele tirou a roupa dele de glória e vestiu uma pele humana para ver o que a gente passa. Jesus sabe quando a gente está cansado. Jesus entende o cansaço. Cuidado com o desânimo. O desânimo caminha assim, com a distração. Lembram de Elias? Uma mulher maligna chamada Jezabel, ela distrai Elias. E Elias engole o D da distração. Qual foi o próximo passo? Ele fica desanimado. Ele vai para a caverna. Ele praticamente fica em depressão na caverna. Cuidado com a distração, cuidado com o desânimo. E eu vou para o último D, dúvida. Toda vez que você coloca o amor de Deus em dúvida, você abre uma porta para o pecado entrar. Livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: eu vos tenho amado, e vós me perguntais, em que nos tens amado? E o Senhor responde, não foi Esaú, irmão de Jacó? Todavia amei Jacó e aborreci Esaú, mas fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus está falando, eu sempre amei vocês. E o povo está falando, o Senhor não nos ama de coisa nenhuma. Olha aí, se o Senhor nos amasse, a gente não estava passando tribulação. Irmãs, tem tribulação que a gente passa porque é a gente que buscou. A gente que buscou.
Essa semana, uma serva de Deus, uma pastora, uma pessoa que eu gosto muito, passa uma tribulação no casamento, mas uma tribulação. E ela tem um marido com um problema com drogas, e ele some. Ele já chegou a ficar anos sumido. E aí ele volta. E essa mulher casou 2 vezes com ele. No civil, né? Legalmente. E eu fui orar e aquilo começou a me incomodar. E aí eu fui falar para ela, pastora, como que você conheceu esse homem? Ah, filha, foi no ponto de pregação. Eu estava pregando com umas pessoas que eram usuários e ele estava no meio. Tá. Pastora, foi Jesus que mandou você casar com ele? Aí ela falou assim para mim, a primeira vez não. A segunda foi. Por quê? Porque Deus é um Deus que ratifica aliança. Cuidado antes de entrar na aliança. Se você entrou, se você trouxe tribulação, agora aguenta. Agora você não sai mais. Lembram dos gibeonitas? Lembram? O Senhor ratificou aquela aliança com os gibeonitas de tal maneira. Josué não foi consultar o Senhor, entrou na aliança, agora aguenta. Aquela aliança, ela foi quebrada 500 anos depois, com o rei Saul. E o rei Saul achou que ele estava fazendo bem em matar os gibeonitas. Agora eu vou quebrar essa aliança. Aí sabe o que ele faz? Ele, primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Ele quebra a aliança e mata os gibeonitas. Aí uma parte dos gibeonitas vão procurar o rei Davi e vai falar, nós queremos vingança, porque nós tínhamos uma aliança com vocês e o rei Saul matou os gibeonitas. Sabe o que Deus faz? Deus permite a vingança. Por quê? Entrou na aliança, Deus ratifica. Presta muita atenção antes de entrar. Se Jesus não confirmou aquele casamento, não entra só para não ficar no caritó. Se Deus não confirmar para você uma sociedade, não entra. Entrou, agora você vai ter que aguentar. E o Senhor, Satanás, ele consegue fazer as pessoas, muitas vezes, desacreditarem do amor de Deus. Ele entra você com dúvida. E a dúvida que ele lança na tua mente, ele lança como se fosse você pensando. E ele lança na tua mente, eu não sou amada. Ninguém dá mínima para mim na igreja. Ó, preparei um evento tão bonito aqui, ninguém nem para me elogiar. Ninguém nem para valorizar o que eu fiz. É isso que ele lança na tua mente. E aí ele vai te separando, até te isolar. Então nós temos os 3 Ds aí bem perigosos. A Marta, ela quer dar uma receita de como Deus deve agir. Como Jesus deve agir. Só que se ele entra na nossa vida, não somos nós que devemos falar o que ele deve fazer. Nós não temos esse direito. Todas prontas para o terceiro encontro? Terceiro encontro, nós vamos encontrar tanto em Lucas 7, quanto também em Marcos 14. Eu gosto mais em Marcos 14. Bom, João 12 também é a mesma palavra. Vocês vão ver algumas pessoas ministrando, falando sobre o vaso de alabastro, que a mulher quebra o perfume. Gente, de uma vez por todas, a mulher que quebra o perfume não é Maria Madalena, tá bom? É Maria, irmã de Lázaro. Não tem 2 situações quebrando o perfume, tá? São livros sinópticos, cada um vai olhar de um prisma. Só que quando a gente vai para João, João fala quem são os personagens. Eu gosto de João porque João entrega todo mundo. Ele entrega todo mundo. Vão falar, que um certo discípulo cortou a orelha do fulano. Mas quando chega em João, João fala, foi Pedro e foi Malco. Foi Pedro que cortou a orelha de Malco. Eu gosto de João. João entrega todo mundo. E João vai entregar aqui. Foi Maria. Ela vai entrar para entregar uma adoração para o Senhor. Vocês sabem que dia que foi feito isso?
na terça-feira anterior à crucificação. E Jesus está sentado e ela entra. Eu tive a oportunidade de pegar na mão um vaso de alabastro lá em Israel. No Egito tem muito vaso de alabastro também. É a coisa mais linda. Ele é translúcido. Ele é translúcido. Ele ao mesmo tempo que ele é leitoso, ele é translúcido. E o que é aquilo? Aquilo é um dote. Então ela ia guardando, ela comprando perfume. Quem me conhece há mais tempo aqui sabe que eu sou perfumista. Então ela vai guardando um perfume, é um perfume caro. O perfume aqui é nardo. Nardo é uma raiz tirada das montanhas do Himalaia. Então ela vai guardando. Ela tem no frasco o equivalente ao salário de um ano. Quem aqui vai comprar um perfume de 30 mil reais, de 40 reais? É esse perfume que ela vai entregar para Jesus. E ela quebra o vaso para não ficar gota nenhuma. E ela derrama sobre Jesus. E ela vai ungindo Jesus. E aí no capítulo 7 de Lucas, ele dá a entender que era uma mulher pecadora. Não fala que é Maria. Dá a entender que é uma mulher pecadora. Por isso que daí muitos teólogos falaram, é a Maria Madalena. Não, não era Maria Madalena. Tá bom? Só que no capítulo 7 vai falar que Simão, e começa assim o texto. Estando Jesus na casa de Simão, o leproso. Se ele fosse leproso, ele estaria dando um jantar na casa dele? Não. Porque um leproso, no contexto judaico, deveria viver num leprosário. Então, ele não era mais leproso. Ele está recebendo Jesus lá, ele não é mais leproso. Mas os rótulos ficam, né? Não é verdade? Ai, aquela irmãzinha, aquela que traía o marido, lembra? Sabe como é que é? Ai, aquele irmãozinho, ai, que gostava de um mé. Jesus está vendo as pessoas colocarem rótulo em você. Jesus está vendo os rótulos que colocam em você. E Jesus também está vendo se a gente coloca rótulo em alguém. Não podemos rotular as pessoas. Jesus já curou, já libertou. Quando Jesus entra, o Abraão que contou mentira não conta mais. O Jacó, usurpador, não é mais usurpador. A Raabe, prostituta, vai se casar com um príncipe chamado Salmão. Quando Jesus entra, a Ruth, profetiza de Moloque, vai ser a vovó do Messias. Quando Jesus entra, não tem mais rótulo. Não tem mais rótulo. E a Maria, ela vai ungir Jesus. E sabe o que fala nessa passagem? Que Marta estava servindo. Presta atenção nisso. Marta está servindo, mas não está cobrando mais Jesus. Está servindo, mas não está mais preocupada que a Maria está adorando. Ela não está mais preocupada. Sabe por quê? Porque no terceiro encontro tudo se ajeita. Oséias capítulo 6 fala assim, ele nos feriu, mas ele nos fará, e ao terceiro dia ressuscitará, e viveremos diante dele. No terceiro dia as coisas são colocadas no lugar, são encaixadas no lugar. Tem terceiro dia para você. Tem terceiro dia, a tua casa vai entrar em ordem. A sua vida devocional vai entrar em ordem, você vai dar uma ajudinha para isso, amém? Tem terceiro dia para a tua vida. O terceiro encontro, tudo se ajeita. E a Maria, essa foi a palavra que eu ministrei há 6 anos atrás na CBVA. E resumindo, eu digo o seguinte, que a Maria, ela fez o que pôde. Ela derramou um perfume caríssimo. Provavelmente seria o dote dela para o casamento. Ela derrama esse perfume sobre Jesus. Na terça-feira que antecedeu a crucificação. Ela fez o seu melhor. Ela entregou sacrificialmente. O que Jesus está te pedindo? E é sacrificial, mas ele vai honrar. Entrega que ele vai honrar. Tem uma irmã da minha igreja que o cabelo dela estava aqui embaixo. Eu vi semana passada ela com o cabelo curto.
E ela falou triste. Eu entendi a humanidade dela, sabe? Jesus pediu meu cabelo sacrificialmente. Jesus honra votos sacrificiais. Ela fez apesar das críticas. Porque quando ela entrega a oferta do perfume, quando ela unge Jesus, Judas olha e fala, que desperdício. Esse perfume poderia ter sido vendido. E o dinheiro dado aos pobres. E Jesus olha para ele e fala assim, não a molestai. Ela me ungiu para a sepultura. Ela preparou o meu corpo para a sepultura. Os pobres, está lá em Deuteronômio isso, os pobres sempre vão existir. Quando você quiser, vai e faz bem a eles. Sempre vai ter pobre. Onde você andar na rua, sempre vai ter um pobre. Vai lá e faz o bem para ele. Só que o problema não era esse. O problema é que a adoração extravagante, ela faz Judas se levantar. Quando você entrega a tua adoração de maneira extravagante, pouco se importando quem está olhando você dançar na igreja, pouco importando quem está vendo você cantar, pouco se importando quem está vendo você gritar, Jesus, eu te amo. Faz os invejosos se levantarem. Faz os invejosos se incomodarem com a sua adoração. Nós temos Judas na nossa igreja, vocês acham que não? Sempre vai ter um Judas olhando a nossa adoração. Olha que dancinha mais ridícula. Sempre vai ter um Judas. Sempre. A adoração dela, ela extravasa, ela faz para agradar Jesus, não para agradar os homens. Ela faz para a pessoa certa, ela faz no tempo certo. Tem coisa que você tem que fazer hoje. Aquela pessoa que você precisa falar, você não sabe se vai estar viva amanhã. Você não sabe se vai dar tempo amanhã. Vai, faz o que tem que ser feito hoje. Ai, mas você não conhece a minha mãe é uma narcisista. Vai, faz hoje. Ai, você não conhece meu irmão, é só graça. Vai, faz hoje. Ai, aquele pastor daquela igreja que eu frequentava, vai, faz hoje. Pode ser que amanhã não dá tempo. Pode ser que amanhã não tenha mais o que fazer. Quando Bartimeu vai falar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Jesus está passando por Jericó, é a última vez. Ele está caminhando para a cruz. Ele nunca mais vai passar por Jericó. E Bartimeu aproveita a última oportunidade. Vocês já ouviram aquela expressão, cavalo selado só passa uma vez? Se ele passar, senta. Porque ele não vai passar de novo. É hoje. Não é amanhã, não. É hoje. Ela faz com reflexos para a eternidade. Jesus fala que isso vai ser contado para memorial da Maria. E hoje, dia 21 de outubro de 2023, nós estamos falando dela. Eu imagino uma fila na glória para querer conhecer a Maria. Não é? Eu estava comentando com meu marido no carro ontem. Falei, amor, as duas pessoas que eu quero, dar um cheiro. Uma é a mulher samaritana. E a outra é o ex-endemoniado gadareno. Ah, Jesus, eu também quero abraçar a escrava de Naamã. Pessoas que nem têm o nome. A Bíblia não fala o nome deles. Mas que encontro. Nós estamos falando de encontro. Nós estamos num encontro. Que encontro que eles tiveram com o mestre. Um encontro que transforma. Quem fica frente a frente com o mestre. A vida nunca mais fica igual. Nunca mais fica igual. Eu sou que me conhece há mais de 30 anos. Eu era só graça, né, Renata? Simone me conhece há 18 anos. Tem muito trabalho para ela. Eu tenho um trabalho de você olhar e falar, essa nunca vai se converter. Isso não tem jeito, não. O Salmo capítulo 2, Davi vai falar assim, todos olhem para mim e falam que eu não tenho jeito. Davi vai falar isso, capítulo 2, Salmo. Mas quando você encontra o mestre, tudo muda. Tudo muda. Deus vai te ajudar a colocar as coisas em ordem.
E antes de eu fazer um apelo para vocês, eu vou finalizar com algo prático que eu escrevi. E vocês vão prestar atenção, porque ninguém vai sair daqui sem colocar Maria e Marta no eixo. Amém? Vamos equilibrar Maria e Marta. Olha só. Sinais de que você precisa passar mais tempo na cozinha. Então, tirei do livro também, gente. O livro é maravilhoso. Então, olha só. É como se eu estivesse falando para as Marias aqui, tá bom? Gente, não acha que a Maria é toda boazinha, não. Tem coisinhas da Maria que a gente precisa botar no eixo também, tá bom? Primeiro, a Maria pode ter uma depressão leve. Você sente um vago descontentamento e parece estar triste. Eu poderia ser, temos várias psicólogas aqui, né? Eu poderia falar de repente que a Maria seria melancólica, fleumática, e a Marta colérica. Estão entendendo? Segundo, ressentimento. Em vez de receber as pessoas em sua vida com alegria, você gostaria que elas fossem embora. Pode ser a Maria. A vida para ela é tão contemplativa que ela não se envolve muito com as pessoas. Terceiro, frustração em relação ao rumo da vida. Você percebe que as coisas não têm sentido para você. E às vezes a pergunta é, será que é só isso? Quarto, aumento da autocondescendência. Você deseja ansiosamente comer os seus alimentos preferidos e fazer compras. Sabe quando você olha a torta de chocolate e fala, eu mereço? Sabe quando você olha um sapato lindo? Eu mereço. Autocondescendência. A gente abafa a nossa ansiedade comprando e comendo. Estou falando bobagem? Vocês não têm noção que eu comi a semana inteira. Que meu marido nunca descubra. Sou casada com um personal, gente, é bem complicado. Quinto, postura apática. Você percebe que poucas coisas a comovem. Sabe que o seu nível de compaixão está baixo. Mas uma parte de você simplesmente não se importa com isso. Sexto, baixo nível. Tem muitos pontos de entrada, mas nenhum de saída, e, portanto, está se estagnando. Eu acabei de passar pelo Mar Morto, ele está encolhendo, ele está diminuindo, ele está secando a cada dia. Então, essa é a Maria. Maria, você precisa passar mais tempo na cozinha. Vamos para Marta agora? Sinais de que você precisa passar mais tempo na sala de estar. Tá bom? Mais tempo quietinha, sentada ali aos pés de Jesus. Primeiro, Maria, irritabilidade e frustração. Você se surpreende revidando as pessoas. Está tão oprimida a ponto de estourar consigo mesma e, principalmente, tem pouca paciência com as pessoas que, na sua opinião, são preguiçosas e não estão dispostas a colaborar. Eu não tenho paciência com gente devagar, gente. Sabe, pessoa lerda? Eu perco a paciência com gente lerda. Mais alguém? Complicado, não? Segundo, ela se incomoda com o silêncio deixa ela nervosa, então ela tem que ligar a TV ou o rádio. Tem que estar ouvindo alguma coisa. É a Marta, tá precisando ficar mais na sala de estar. Terceiro, nível baixo de contentamento. Faz muito tempo que você não sente aquela alegria abundante enchendo o seu coração. O ativismo não deixa. Quarto, sentimento de isolamento. Você se sente sozinha, como se não houvesse ninguém para te defender ou para te compreender. Eu vejo isso, gente, na situação da menopausa. Meu marido não compreende, é muito complicado. É muito complicado. Só quem passa sabe. Quinto, compulsão pelo trabalho. Você é perseguida pela sensação de que deve fazer mais e mais. Continua se apresentando para trabalhar em mais projetos e comitês, embora esteja totalmente ocupada. Sabe aquela pessoa que acorda até mais cedo para ter mais coisa para fazer? Sabe? Ela acorda até mais cedo para ter mais coisa para fazer? Olha, eu não ia falar isso, mas eu preciso falar. Se vocês quiserem ficar brava comigo, vocês se acertam com Jesus depois, tá bom? O Senhor chamou vocês primeiro pro lar. Tá bom?
Eu entendo que tem mulheres sozinhas, que precisam trabalhar, que precisam sustentar a casa. Eu entendo isso. Mas as casadas, Jesus chamou vocês primeiro para casa, tá? Quando você der conta da casa, aí você pode trabalhar. Entenderam? Porque não adianta nada você trabalhar, mas a tua casa está uma bagunça. Você chega de noite do trabalho, mas a louça do café da manhã está lá. Quem está aqui com os seus filhos é outra pessoa, não é nem você. Coloca as coisas em ordem. Me perdoem falar isso, mas cuidado com esse feminismo satânico. Cuidado. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Sexto, sensação de sequidão e vazio. Não é de se admirar. Você tem muitos pontos de saída, mas nenhum ponto de entrada para se fortalecer e recarregar as energias. Você precisa recarregar as energias. Resumindo, Maria, coloca mais serviço nessa sua adoração. Coloca mais serviço. Você adora, mas está na hora de trabalhar um pouquinho para Jesus. A vida não é só ficar parada. Porque, veja bem, trabalho sem espiritualidade, ele é exaustivo e desanimado. E espiritualidade sem trabalho é infrutífero e egoísta. Marta, eu troquei, gente. Maria, coloca serviço nessa adoração. Marta, coloca adoração nesse serviço. Precisamos ter as duas, sim. Precisamos equilibrar as duas. E Lázaro, gente, a gente não vê Lázaro fazer nada, né? E ainda recebe o milagre da ressurreição. Você não vê ele fazer nada. E aí, nesse terceiro encontro, ele está sentado à mesa. De convidado. Gente. Eu falei para Maria. Eu falei para Marta. Eu falei para o Simão. Não vou expor nenhum Simão aqui, mas às vezes a gente rotula as pessoas assim. Ok? Mas eu vou falar para os Lázaro. O Lázaro está aqui. O Lázaro nem faz serviço, nem adora. Vamos falar no populacho. Nem cheira, nem fede. Não faz nada. Lázaro, está na hora de se envolver. Está na hora de adorar. Nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo. O Senhor fala baixinho com a gente. O Senhor fala baixinho. Precisamos corresponder à disciplina. E o meu apelo é para 3 tipos de pessoa. O primeiro grupo de pessoas é aquela que não é Marta, é aquela que não é Maria, está mais para Lázaro. Até entra no ambiente de adoração, até acha interessante o ambiente de adoração, mas Jesus não entrou ali ainda no coração. Tem alguém aqui que precisa abrir o coração para Jesus entrar, que Jesus nunca entrou? Tem alguém aqui que precisa receber Jesus? Ou todas já recebemos Jesus? Se tiver alguém aqui que precisa abrir o coração para Jesus entrar, você ficar de pé, que nós vamos orar. O segundo apelo que eu tenho é para aquela Marta que precisa adorar. É para aquela Marta que faz tudo dentro de casa, faz tudo na igreja, mas o relacionamento da igreja está diferente do relacionamento com Deus. Ela não consegue ter tempo para devocional, ela não consegue ter tempo de adoração. Sabe, quando o Senhor começou a mexer comigo nessa questão, e meu marido é uma pessoa assim que, olha, agora até um pouco menos, mas até um tempo atrás ele ficava 7, 8 horas trancado num lugar orando. Hoje não, hoje ele acorda 3 horas da manhã para orar e vai trabalhar e depois vai dormir 11 horas da noite. Ele dorme 2, 3 horas por noite só. Mas eu nunca consegui ser igual ele, nós somos diferentes. E eu quando ia orar de manhã, eu colocava um louvor, eu não me ajoelho porque eu tenho artrose nos joelhos, então eu sento no sofá e colocava louvor. E aí eu adorava. E quando o louvor ia rolando, eu levantava e eu botava a roupa na máquina e eu voltava.
Aí ficava mais um pouquinho. Aí eu levantava, ia fazer mais alguma coisa, ia pendurar as toalhas. Gente, teve um dia que numa dessas, eu não sei o que eu fui pegar na geladeira, eu louvor rolando lá. Eu deixei cair um negócio que sujou a cozinha inteira. Quando eu olhei assim, na hora o Espírito Santo falou para mim, tá vendo? Ninguém mandou. Ou você se dedica a mim, ou então não se dedique. Então, eu quero chamar você que é Marta. E que tá difícil você se entregar para Jesus. Jesus está te chamando hoje. E eu quero chamar você também que é a Maria. Tua vida é só da adoração. E o serviço? E o serviço? Vocês vão notar nesse terceiro encontro que a Marta, quando ela está servindo, ela não está mais preocupada que a Maria não está ajudando ela. Sabe por quê? Porque chega uma hora que você se envolve com o Senhor de tal maneira que você não está preocupado com aquela irmã que ia vir na escala para ajudar a limpar o banheiro e não veio. Você não vai mais se preocupar com aquela que ia ajudar você a fazer as coxinhas para vender para o evento tal e não fez. Você se desprende. Porque você sabe que cada um de nós vai dar conta para Deus. Fiquem de pé, Marias, Martas. Quero orar por todas vocês de uma maneira individual e também coletiva.